Boa noite, Feliciano. Meu nome é Alexandre. Eu gostaria de compartilhar algo que eu vivenciei há alguns anos atrás. Nessa época, eu estava namorando a minha ex-namorada, que eu chamarei aqui de Júlia. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos, mas há 20 anos atrás eu estava namorando a Júlia. Estávamos caminhando para o 4º ano de namoro. No início do nosso relacionamento, a minha ex-sogra, que eu chamarei aqui de Dorothy, não gostava de jeito nenhum da minha presença. A primeira vez que essa mulher me viu, ela já não foi com a minha cara. Dizia sempre para sua filha que eu não prestava e que tinha cara de vagabundo. Era assim que minha ex-sogra me descrevia. O tempo foi passando e a Dorothy foi mudando a opinião que ela tinha sobre mim. Primeiramente, a sua filha não trabalhava. Eu consegui emprego no estabelecimento que meu pai tinha, e ela trabalhava com os meus pais e comigo aos finais de semana. Eu trabalhava em uma fábrica de segunda a sexta-feira e nos finais de semana trabalhava como entregador para os meus pais. Com o tempo, minha ex-sogra foi criando um pouco de amizade comigo. Ela via que eu sempre tratava muito bem a sua filha, com educação, com respeito, carinho, e ainda mais, eu sempre a respeitava e não tinha nenhum motivo para trair a minha namorada. Eu vou descrever a Dorothy como uma senhora quieta, que não ia na igreja, ela não frequentava nenhuma religião, mas era estranho que 2 ou 3 vezes por semana ela fizesse atendimentos em sua casa. Quando eu perguntava no início do relacionamento para minha namorada, ela dizia que a sua mãe fazia um tipo de jogo de cartas e que fazia atendimento de algumas pessoas. Eu não liguei de início, mas sempre achei aquele estranho. Conforme o tempo foi passando, a Dorothy sempre pedia que eu a levasse para um lugar na cidade que eu ficava encafifado. Ela pedia que eu a levasse no cemitério 2 ou 3 vezes por semana. Algumas vezes eu me ofereci para acompanhá-la até dentro do cemitério e ela dizia que não, que precisava ir sozinha. Geralmente, ela ia de ônibus até o cemitério, que fica na área central da cidade. Mas como eu tinha começado a ter amizade com ela, eu sempre dava carona. Quando eu dizia para minha mãe que ela ia para o cemitério, a minha mãe dizia que era muito estranho, que não ia muito com a cara dessa senhora, que ela me tratava de um jeito quando estava comigo, mas quando ela estava sozinha, ela mudava e era uma mulher diferente. Eu não entendia no começo o que a minha mãe queria dizer e encerrávamos o assunto. O meu pai sempre dizia que aquela mulher tinha um olhar muito estranho, que ele achava que ela tinha inveja da nossa família, mas meus pais sempre a trataram bem. Quando havia alguma festa na nossa família, ela era sempre convidada, mas nunca participava, somente a Júlia que ia nas festas. Quando chegou na época do acontecimento, 2 noites anteriores, eu havia sonhado com a Dorothy. No meu sonho, ela entrava pelos portões do cemitério, caminhava dentro do cemitério, quando eu a acompanhava ao longe. Quando ela notava minha presença, se voltava para minha direção, e quando eu vi o rosto dela, era um rosto demoníaco, era uma criatura horrenda, uma velha deformada, sinistra, e eu acordei 2 noites seguidas tendo esse pesadelo com a minha sogra. Até então eu não era uma pessoa de oração. Eu rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria e fui batizado na Igreja Católica, mas eu não seguia a religião. Foi muito difícil, pois eu passei esses 2 dias com muito medo, e quando eu vi a Dorothy durante esses dias, eu me arrepiava, e me deu a impressão que ela notou que eu sentia os calafrios quando eu me aproximava dela. Ela me perguntava se eu estava bem, e eu dizia que não estava dormindo bem à noite. Eu tive novos pesadelos envolvendo a minha sogra, até que eu tomei a decisão de que da próxima vez que eu desse carona para ela até o cemitério, eu iria acompanhá-la. E assim eu fiz. Dias depois ela me pediu carona e eu fiz questão de levá-la pontualmente ao cemitério. Eu a levei 9 horas da manhã de uma quarta-feira. Ela se despediu de mim, eu a vi entrando pelo portão do cemitério e dei a volta com o carro nas ruas próximas ao cemitério, estacionei e voltei a pé. Eu entrei dentro do cemitério e até me recordei dos sonhos e pesadelos que eu tive. Fui seguindo a Dorothy, que estava no meio do cemitério.
E o que me assustou foi quando ela retirou uma coisa que eu nunca imaginei que iria ver em toda a minha vida. Ela retirou discretamente algo e eu vi de longe que parecia ser um tipo de bicho. Quando me aproximei, eu vi que era um sapo. Ela se abaixou, pegou uma pequena pá que estava dentro da sua bolsa, começou a cavar e enterrou aquele sapo. Retirou uma caixinha que parecia de madeira e a enterrou ao lado do sapo. Quando eu vi aquilo, eu quase caí para trás. Nunca imaginei que minha sogra fazia esse tipo de coisa. Eu fiz de tudo para que ela não notasse minha presença. Continuei seguindo ela dentro do cemitério, ao longe, torcendo para que ela não me visse. Foi então que ela caminhou em direção à sala dos velórios e adentrou a uma das salas. Eu fiquei observando e vi ela se aproximando de um caixão, onde havia uma senhora que estava sendo velada dentro da sala de velórios, e ficou ali por cerca de 10 minutos. Algumas pessoas até chegaram a olhar na direção dela, e eu imaginei que ela não conhecia aquela pessoa, pois uma pessoa chegou a se aproximar, uma senhora. Quando as pessoas se distraíram, eu vi que ela retirou algo de dentro do bolso e colocou dentro do caixão. Parecia que o meu coração iria sair para fora da boca, de tanto medo que eu fiquei, e foi me dando um pavor, mas um pavor de ver a minha sogra fazendo aquilo que eu não posso descrever aqui. Quando vi que ela estava se afastando do corpo, eu saí correndo e me escondi para que ela não me visse. Ela saiu de dentro da sala do velório e foi embora do cemitério. Eu fui trabalhar e não conseguia me concentrar durante todo o dia. Quando cheguei em casa, contei para os meus pais e eles mal podiam acreditar. Eu fiquei 2 dias sem aparecer na casa da Dorothy para visitar a minha namorada. Foi quando eu decidi confrontar a Júlia e perguntar o que estava acontecendo. Quando eu disse tudo isso, ela começou a dar desculpas, mas confirmou que a sua mãe fazia alguns rituais, era um tipo de uma benzedeira. Quando ela me disse isso, eu tive a ligeira sensação que ela sorriu. Sabe quando a pessoa vai dar uma risada e disfarça, mudando para um olhar sério? Foi como se ela tivesse achado engraçado e me disse que eu fiz errado de seguir a sua mãe. Ela chamou a sua mãe e disse que eu queria falar com ela. Saiu da sala, a Dorothy veio, se sentou no sofá e começou a me perguntar: "Você gostou de me seguir dentro do cemitério? Você achou isso engraçado?" Quando ela me disse isso, eu me arrepiei por inteiro e ela continuou: "Você pensa que eu não vi você? Eu senti a sua presença desde quando você passou pelo portão do cemitério. Você pensa que eu não sei o que você sonha comigo? É realidade aquilo que você vê. Você tem medo?" Eu não sabia o que falava para aquela mulher. Eu mal conseguia respirar de tanto pânico que eu senti. E ela me disse que eu deveria tomar cuidado, pois eu estava interferindo na vida dela e tentando mexer em algo que eu não conhecia e que eu não respeitava. Apenas pedi perdão, dizendo que nunca mais iria seguir e que nunca mais daria carona a ela. E ela me disse que não, eu seria a mula dela, que eu iria levá-la para todos os lugares que ela precisasse, e principalmente no cemitério. Eu disse que não e fui embora para minha casa. A partir daquele dia, a minha ex-namorada cortou totalmente o contato comigo e apenas me mandou uma carta dizendo que estava terminando o relacionamento comigo. As duas chegaram até a mudar de casa. Pelo que eu fiquei sabendo, a Dorothy continuou atendendo pessoas, até que uma coisa sinistra aconteceu. Eu fiquei sabendo, anos depois, quando eu já estava noivo da minha esposa, que a Dorothy acabou ficando louca, foi internada em um hospital psiquiátrico, e as pessoas diziam que ela via demônios e entidades malignas dentro da sua casa. A Júlia acabou conhecendo um homem, ela fugiu da presença da sua mãe e se mudou do estado. Foi isso o que me disseram. Eu acredito que a Júlia era um pouco controlada pela sua mãe. E penso as maldades que a Dorothy fez para outras pessoas. Ela fazia trabalhos malignos para destruir a vida do próximo e acabar com a vida de pessoas inocentes. Não eram coisas boas que ela fazia. Trabalhos para amarrar a boca do sapo, colocar o nome dentro de um caixão. Quem conhece sobre esses tipos de rituais sabe que são rituais malignos. Existem muitas pessoas que fazem um bem usando a espiritualidade, mas outras fazem
o mal. E essa mulher teve um fim de vida terrível, cheia de doenças que eu não posso descrever. Ela ficou em cima de uma cama, debilitada, teve derrame, o que fizeram com que ela não se mexesse mais na cama. Mal falava, e quando pronunciava algo dizia que eles estavam buscando e cobrando o preço que ela teria que pagar. Eu trago isso como um aprendizado. Você pode conviver anos com uma pessoa e nunca irá conhecer 100% o que ela traz no coração. Não estou generalizando, Feliciano e pessoal do canal, mas esse é meu pensamento. Há muitas pessoas que têm um coração bom e há muitas pessoas que têm um coração cheio de perversidade e com uma capacidade maligna para a destruição. Eu cheguei a conhecer uma pessoa que teve a sua vida destruída com a ajuda da Dorothy. Em outra oportunidade, eu irei trazer algumas das perversidades que essa mulher teve coragem de fazer com outras pessoas. Um grande abraço a você, Feliciano, sua família e os amigos aqui do canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos uma boa noite. Fala Feliciano, aqui é o Arthur do Rio de Janeiro e hoje eu vou contar uma coisa que aconteceu com a minha mãe. Há muito tempo eu era criança e morava eu, a minha mãe, a minha avó e um tio meu. Ele fazia alguns rituais, fazia alguns feitiços. A gente morava numa casa onde ele morava nos fundos e aí tinha um corredor que era a cozinha. E na parte da frente morávamos eu, a minha mãe, minha avó, e a gente morava lá, e tinha a sala, né? Esse meu tio, ele foi muito abusado, né? Sempre rolava brigas, ele não gostava da minha mãe não gostava dele, e minha mãe falou recentemente pra mim, contou um monte de histórias, né? Quando ela saía para trabalhar, ele pegava um pó, ela saía correndo, né? Ela saía para trabalhar, só que ela fingia que estava indo para trabalhar para ver o que ele ia fazer. E ela viu ele soprando um pó no vento, como se fosse algum tipo de feitiço. Ela não sabe o que é aquilo, mas ela sabe que ele fez isso para ela. Era algum tipo de feitiço, magia que ele estava fazendo ali. Cheguei a presenciar ele pegando os nomes num papel, queimando e jogando no vaso. Depois de muitas brigas, teve um dia, eu e minha mãe, a gente foi fazer uma limpeza na casa, e em cima da geladeira tinha um monte de copos de vidro. E a gente foi limpar os copos, essa geladeira, e os copos eles viraram, e estouraram, e minha mãe botou a mão assim para cima para se defender, para não pegar nem nela e nem em mim. Só que aconteceu uma coisa inexplicável, os copos eles estouraram na mão dela. E isso era impossível, porque a geladeira tinha um tamanho comum, né? Era impossível copos estourarem daquele jeito. E a mão dela ficou cheia de vidro. Correu para o hospital, e ele estava num ponto de ônibus e acabou vendo a gente. Então para ele foi muito satisfatório ver que a magia dele estava funcionando. Minha mãe levou ponto na mão, quase que ela perde o movimento da mão. Se ela fechasse a mão dela, os cacos de vidro, o médico disse que ela não ia poder fechar, movimentar essa mão, né? E aí passou um tempo, a gente se mudou desse lugar, né? Acabou com essa briga, a gente finalmente se mudou e ele ficou com a casa lá. E minha mãe me contou que ele sempre foi assim, tinha um ódio dela, porque na verdade, quando eles moravam lá e meu pai, ele não morava nessa casa, mas de vez em quando ele ia pra lá, quando ele ia ter um momento com a minha mãe, esse meu tio, ele parava para ver, ele se escondia e assistia, né? Que ele via, né? Esse tio era muito safado. E o que acontece? Desde quando ela era criança, esse tio ele tinha esse ódio dela. E uma outra coisa que aconteceu de sobrenatural foi que minha mãe, ela começou, enquanto ela morava lá, né, na Vila Kennedy, ela começou a andar torto.
pé torto. E aí uma moça do trabalho viu que ela estava andando torto e falou para ela: olha, você tá andando torto, por que você não passa lá na minha casa, num terreiro, não sei o que era, né? E leva uma camisa sua, uma camisa branca, e eu vou rasgá-la no seu corpo. E minha mãe fez isso, chegou lá, levou uma camisa branca no corpo dela e a mulher rasgou essa camisa. Quando a mulher rasgou, essa mulher começou a gritar, passar mal, e os filhos de santo dela foram acudir essa mulher. Ela ficou assim transtornada e tiveram que acalmar a minha mãe, até ficou assim com medo, que ela não sabia que isso era uma coisa espiritual. E aí ela teve que esperar e aí ela foi descoberto que aquilo ali foi um trabalho que ele fez para ela, para matar a minha mãe. E aí essa mãe de santo, ela deu um jeito de desfazer e falou para ele: olha, a gente vai desfazer e todo o mal que ele fez para você vai voltar para ele. E dito e feito, ela chegou em casa na mesma noite, quarto da gente que ficava na sala, perto da sala, atrás desse quarto tinha os fundos, que era o quarto dele lá. Então tinha um basculhante e esse meu tio começou a uivar, começou a parecer um bicho, a urrar. E aí minha avó ficou até nervosa, não sabia o que estava acontecendo. E aí minha mãe falou: olha, a maldade que ele fez para mim tá voltando para ele. E deixa ele lá no canto dele. E esse meu tio, ele parecia até ser uma pessoa boa, mas ele fazia muita maldade. Minha avó inclusive fala que via no quarto dele pratos voando. Eu acho assim, eu acredito no mundo espiritual, mas isso é difícil de acreditar, né? Mas diz ela que via pratos voando no quarto dele, que é uma energia ruim. Mas eu nunca cheguei a ver isso. Uma coisa que aconteceu comigo lá, minha orelha falta um pedaço até hoje. Um dia minha avó tinha brigado comigo e eu entrei no quarto dele para brincar. Quando eu saí desse quarto, tinha faltado um pedaço da minha orelha. Pra falar a verdade, minha avó queria me bater. Ela tava com raiva de mim e eu entrei lá e esqueci. Fiquei pulando em cima da cama e indo pro chão. E não sei como, quando eu saí, minha avó viu minha orelha sangrando, tava faltando um pedaço. Eu não sei se é algo espiritual ou não sei dizer. Chegando no hospital, os médicos até acharam que foi ela. Me perguntaram como se tivesse sido ela a pegar e tirar esse pedaço da minha orelha com uma faca, alguma tesoura. Eu falei que não. E a gente sabe, né, que existe a lei do retorno. E esse tio meu, ele fez tanta maldade para os outros e a gente sabe que algum dia a pessoa paga. E no fim da vida, minha mãe perdoou ele porque ele ficou acamado. Ele era muito namoradeiro. Ele teve uma queda, ficou com uma mãe e a filha. Ele gastava todo o dinheiro dele com mulher, comprava piscina, depois vendia, fazia compra para as mulheres, e aí acabou que ele se envolveu com a mãe e a filha e teve essa queda, e a família cuidou dele. E a família já sabia que ele era uma pessoa ruim, mas tinha um carinho por ele, né? Ele ficou na casa de uma tia minha, ele falou à noite que tinha alguma coisa que era no pegar ele, que ele dormia e sentia alguma coisa enforcando ele. Aí minha tia não sabia se ele estava delirando, nós também não sabíamos se ele estava delirando, se ele estava falando mentira. Foi muito difícil esse período, minha tia cuidou dele. Ou seja, tudo que ele fez de mal para os outros, ele pagou em vida, né? Diz minha avó que ele era tão ruim que ele só parou de fazer assim, que a mãe de santo que morava lá, onde a gente morava, na Vila Kennedy, morreu. Então ele parou de fazer esse feitiço, mas algumas coisinhas ele ainda sabia. Ele parou por causa disso, mas ainda tem aquela coisa, né, que a gente faz maldade na vida e paga depois. E aí foi isso que aconteceu com ele. Ele foi no hospital, antes dele morrer, ele foi numa igreja, aceitou Jesus. Minha prima falou para minha mãe perdoar ele por tudo que ele tinha feito com ela, e ela perdoou, mas também não foi visitar ele lá. E essa foi a história que aconteceu, Feliciano. Depois eu conto mais relatos. Abraços aí e valeu. Muito obrigado, Arthur,